Bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. O tema desta semana é aos mais pequeninos irmãos. O verso para memorizar, São Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A Bíblia é insistente a respeito do dever que o povo de Deus tem de ajudar os menos favorecidos. Frequentemente essas pessoas são identificadas na Bíblia como órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Naquele contexto sociocultural, essas categorias dependiam muito da ajuda das pessoas para a sua sobrevivência. Ainda hoje temos essas pessoas em nosso meio. Não são apenas os estrangeiros, viúvas e órfãos, no sentido literal. Os refugiados de guerras, de tragédias, os que estão longe de casa e da família por outras razões, são os estrangeiros de hoje. Existem viúvas de marido vivo, mulheres que não recebem o amparo e o sustento por parte do marido. As crianças, mesmo que tenham pais vivos, mas que vivem abandonadas ou relegadas ao seu próprio cuidado. A igreja tem o dever de olhar para essas pessoas e oferecer a atenção e o cuidado que necessitam. Como veremos nesta semana, por sermos gestores dos negócios de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Domingo, vida e ministério de Jesus. Nos dias de Jesus, as pessoas tinham a noção equivocada de que o Messias viria para libertar Israel do domínio romano. Outro erro era que a pobreza extrema fosse um castigo de Deus. Quem passava por grandes privações eram vistos como grandes pecadores. Por isso, a maioria das pessoas não ajudava os pobres. Um sábado, Jesus entra na sinagoga em Nazaré e lhe pedem para ler uma passagem do profeta Isaías. Daí ele lê Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quando ele terminou a leitura, ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Com isso, ele estava afirmando que o Filho de Deus veio para diminuir a dor dos sofredores. O amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências de sua identidade como o Messias prometido. A verdadeira religião é revestida de bondade, generosidade e empatia. Tiago definiu muito bem isso quando ele escreveu em Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Segunda-feira, provisão de Deus para os pobres. A provisão de Deus para os pobres não consiste em fazer cair alimento do céu para eles. Não é assim. Deus prefere usar pessoas para isso. No antigo Israel, havia regras para que os pobres fossem cuidados. Menciono algumas. Êxodo 23 orienta que a cada 7 anos a terra deveria ser deixada um ano sem cultivar e colher, para que os pobres e os animais pudessem se alimentar do que restava. Mesmo nos anos de plantio, ao ser feita a colheita, tinham que deixar sobras pelos cantos para que os pobres e estrangeiros pudessem se alimentar. Além disso, há muitas outras instruções na Bíblia. Salmo 82, 3 e 4, defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Provérbios 28, 7, quem dá aos pobres não passará necessidade. Provérbios 29, 14, o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. A teoria da evolução incitou o que se chama de darwinismo social. A premissa é a seguinte: a evolução consiste na sobrevivência do mais apto. Essa filosofia incutiu em muitas pessoas a ideia de que não se deve ajudar os pobres. Esse é um processo natural de evolução
a fim de que desapareçam. Que diferença para o que a Bíblia ensina, não? Agora pense sobre isso e faça alguma coisa aí onde você está, no seu contexto, com as pessoas que estão à sua volta. Terça-feira, o jovem rico. O jovem rico fez a Jesus a mais importante pergunta: que devo fazer para alcançar a vida eterna? O intrigante é que Jesus não respondeu diretamente. Primeiro falou sobre a importância dos mandamentos, depois ordenou que ele vendesse os seus bens e desse o dinheiro aos pobres e então o seguisse. Nada disso responde à pergunta. Ninguém é salvo pela obediência à lei e ninguém compra a salvação dando dinheiro aos pobres. Mas Jesus sabia o que o estava impedindo de ser salvo. Ele estava tão apegado ao dinheiro que Deus estava em segundo plano na sua vida. O que ele tinha o estava impedindo de adquirir o que ele ainda não tinha. O que ele era rico e moralmente respeitável o estava impedindo de tornar-se o que ele ainda não era. Jesus identifica o obstáculo então e mostra como se livrar dele. Mas ele amou mais as riquezas do que a Deus. O dinheiro será uma grande bênção na sua vida somente quando ele estiver abaixo de Deus. A salvação é a verdadeira riqueza. São Marcos 8, 36 e 37 diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pense nisso. Quarta-feira, Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, a categoria mais odiada da sociedade judaica. Sendo judeu, ele cobrava impostos desonestamente para o império opressor. Ele se colocou intencionalmente no caminho de Jesus. Dominado pela culpa, ele queria ser salvo. Zaqueu e o jovem rico da lição de ontem tinham coisas em comum. Ambos eram ricos, ambos queriam ver Jesus e ambos desejavam a salvação. Mas as semelhanças param por aí. Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu entendeu, a salvação havia chegado para ele. Voluntariamente ele disse: vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus aceita essa sua disposição. Para o jovem rico, Jesus disse: tudo para os pobres. E ele não se dispôs a fazer isso e saiu perdido. Para Zaqueu, Jesus não exigiu nada. E ele voluntariamente disse: metade para os pobres. E Jesus aceitou. Parece confuso? Entenda. Para o jovem rico, a riqueza era um Deus. Jesus exigiu renúncia completa. Para Zaqueu, não. Jesus não exigiu que ele se livrasse da sua riqueza. Na história do jovem rico, as pessoas pensaram que seria impossível um rico ser salvo. Jesus respondeu que para Deus nada é impossível. Na história de Zaqueu, Jesus demonstra como um rico pode ser salvo. A lição para nós hoje: não permita que o seu dinheiro seja um tropeço para a sua entrada no céu. Quinta-feira, considere Jó. Jó 1:8. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta foi a descrição que Deus fez de Jó, um homem íntegro. Agora eu lhe pergunto: quanto vale a sua integridade? Qual é o seu preço? Dizem por aí que todo homem tem um preço. A integridade de Jó não tinha preço. Depois de perder os filhos e toda a sua fazenda, Deus reafirma a sua integridade. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, disse Deus, capítulo 2, verso 3. Agora Satanás ataca a saúde de Jó e o acomete de uma terrível enfermidade, mas ele continua fiel a Deus. Sua mulher diz: ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, qual é o seu preço? A integridade de Jó incluía o cuidado com os necessitados, sabia disso? Seu compromisso com Deus se expressava através de suas ações de caridade em favor dos pobres. Isso está no capítulo 20, verso 16. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó não esperava que viessem pedir.
ele ia atrás, tomava a iniciativa. Desculpa, a gestão financeira do cristão inclui os pobres e necessitados. Ele não espera ser procurado, ele busca. Você pode fazer isso pessoalmente ou através da igreja, mas não cruze os braços para quem está precisando e está perto de você.